Capítulo 21. Cristo perante Roma. Não podemos compreender bem a revolução social iniciada por Cristo e continuada em seguida, lentamente, através dos séculos, até o decisivo e atual momento histórico, senão comparando rigorosamente a psicologia da romanidade imperial com a psicologia do programa evangélico. O problema continua atual, porque o choque das forças contrárias é idêntico hoje em dia e o mundo se encontra nas mesmas condições. As duas concepções estão nitidamente em luta. Observemos a estrutura da concepção social romana para em seguida verificar como o cristianismo, desarmado, desfechou seu assalto precisamente nas bases dos princípios que regiam toda a estrutura do Império Romano, e como, justamente por ser uma fase biológica mais evoluída, ele pôde pacificamente superar e vencer aquele império. O choque se dá essencialmente entre força e justiça, entre duas diferentes estratégias, que não combatem no mesmo plano nem com as mesmas armas e que falam línguas mutuamente incompreensíveis. Cristo e Roma estão face a face, simbolizam dois sistemas ainda vivos hoje, face a face. O problema continua atual. O estudo, já explicado aqui, do íntimo dinamismo destes dois mundos, representados respectivamente por Cristo e Roma, nos demonstrará, sob forma racional, o profundo significado desse choque. O Império Romano representava a máxima realização da força, plenamente triunfante. O direito romano é, sem dúvida, uma poderosa criação de gênio coordenador, um admirável monumento de disciplina e organização, porém, permanece sempre ao nível da força. Na violência, mergulham as raízes do direito, que, ao invés de quebrá-la, condenando-a, intervém para discipliná-la. É sem dúvida um passo à frente, uma indispensável primeira tentativa no sentido de domesticá-la e reabsorvê-la. Mas seu princípio é baixo, está muito distante do princípio evangélico, sendo biologicamente adequado apenas ao tipo involuído, cuja inferioridade já examinamos. O direito romano não se rebela contra o princípio da violência, mas o aceita e, contentando-se em dignificá-lo, intervém para aprovar, tornar válido e legalizar o fato consumado. Da maturação evolutiva daqueles tempos não se poderia exigir mais. O império nada mais era senão o método mais aguerrido, orgânico e legítimo de dominação. No entanto, fez-se tudo quanto a evolução biológica do tipo majoritário permitia. Permanecem de pé assim, embora em sentido relativo ao momento histórico, a indiscutível grandeza do império e a função social de suas criações jurídicas. Sem dúvida, os romanos introduziram ordem na força, que assim, de impulso desagregador, viu-se constrangida a se tornar instrumento de construção social. Este fato, comparado com a indisciplinada violência do selvagem, constituiu, sem dúvida, grande progresso.
Certamente, as províncias anexadas foram exploradas, esmagadas, submetidas à servidão e obrigadas a pagamento de tributos, dos quais o tesouro de Roma se alimentava. Mas elas também foram incorporadas ao grande organismo, governadas e, por isso, impregnadas do conceito, para elas superior, de organicidade central que Roma lhes transmitia. Não há dúvida que a grandeza imperial se impôs como mão de ferro sobre o mundo daqueles dias, porém não havia outro modo para civilizá-lo. Portanto, tudo estava biologicamente proporcionado, correspondendo às necessidades da época. Contudo, embora justificado e até mesmo enobrecido, seu vício originário, do qual resultava toda a estrutura do sistema, constituía, em comparação com os métodos mais evoluídos enunciados pelo Evangelho, uma permanente acusação movida contra a romanidade. O fato de Roma, máxima potência jurídica, ter sido a mãe do direito, jamais pôde impedir que suas raízes se embebessem no espírito de dominação e nas violentas guerras de conquista. A mancha estava em se considerar como plena e legítima, após o fato consumado, aquela propriedade filha do furto, obtida apenas com o emprego da força. Esse reconhecimento oficial do direito do mais forte, essa adesão incondicional a este princípio moralmente inferior, revela o baixo nível espiritual daquele povo e constitui uma acusação contra ele, uma acusação de egoísmo que, num mundo de civilização mais adiantada, não lhe daria o direito de se tornar uma nação senhora das gentes. Eis a base do Império Romano, a força transformada em justiça. O estudo que fizemos do valor da força no dinamismo dos fenômenos sociais nos mostra as razões da queda daquele império e de sua substituição pelo cristianismo. Mostra-nos que a violência gera contra o seu autor reações inimigas e destrutivas. Assim, o cristianismo, representando um princípio mais elevado, tinha o direito de viver no lugar do antigo princípio, que, se encontrando com suas funções já esgotadas, ficou sepultado nas próprias ruínas por ele buscadas. Tratava-se de conceitos ainda incompreensíveis para os romanos. O Evangelho estava acima de sua compreensão. A antiga Roma era grande, mas apenas no plano humano. Seu gênio conquistador era grande. Para criar e aumentar sua riqueza, Roma guerreou contra o mundo durante 7 séculos. Acumulou para depois se entregar aos prazeres e cair vítima de seu poder, sendo traída pela mesma riqueza em que acreditou. São erros desse sistema que é destruído com as poucas palavras de Cristo no Sermão da Montanha. Mas os positivistas da antiguidade não o entenderam e foram vítimas dessa incompreensão. Para eles, tal filosofia era superestrutura refinada, vã e fictícia, sem ligação com a vida. Não passava de discussão acadêmica, não visava nem podia modificar suas bases, que permaneciam firmes e significavam domínio. O meio empregado era a conquista guerreira. O resultado obtido
era o solo provincial, a propriedade de Roma, os tributos pagos por aquelas terras ao proprietário. Os povos dominados são constituídos principalmente de vencidos, sujeitos à tributação, escorchados pelo fisco, ajoelhados aos pés da urbis administradora da justiça. Aquilo que é resto, menos importante, não interessa e por isso é magnanimamente dado como presente. Mas o poder judiciário supremo permanece nas mãos do magistrado enviado por Roma. Essa foi a situação com a qual Cristo se defrontou. Esse foi o sistema que ele enfrentou, um sistema que já havia esgotado a sua função histórica e estava próximo do seu aniquilamento. Cristo compreendeu Roma, mas Roma não compreendeu Cristo. Ninguém, ou quase ninguém, notou a presença de Cristo, que, no entanto, representava o futuro, o único futuro possível. Cristo ergue-se diante de Roma e inaugura um sistema fundamental diferente, que, sendo de outra natureza e pertencendo a uma nova fase biológica, ataca o outro sistema nas próprias origens e o vence. Cristo coloca-se num plano mais elevado, do qual ele olha todas as coisas. Embora impregnado de um dignificante respeito pela autoridade, Cristo jamais desce ao nível de Roma, não compete com o poder, não o trata de igual para igual. Ele o obedece por dever, mas como homenagem ao próprio dever, ao valor dessa figura moral, do que ao poder em si mesmo, considerado como superioridade do domínio alheio. Mais do que pelo homem, que vale o que vale, o respeito de Cristo é pelo princípio. Por isso, Cristo, como se lidasse com uma criança da qual não se tiram os brinquedos, dá ao poder tudo quanto diz respeito ao poder, devido ao pequeníssimo valor atribuído por ele ao que de fato este poder é e reclama. Em substância, a atitude de Cristo perante a autoridade do mundo constitui um respeitoso e dignificante desprezo, porque em relação ao céu são desprezíveis o mundo e tudo que pertence ao mundo. Realmente, Cristo despreza a realeza terrena oferecida pelas turbas. Sente-se rei, mas de um reino bem diferente. Sua atitude em relação às autoridades constituídas não poderia consistir na costumeira atitude humana, que, sendo filha da força, não passa de servilismo ou então de uma rebelde tentativa de subverter as posições para em seguida ocupá-las. Muito pelo contrário, sua atitude, justamente porque deriva de um princípio mais elevado, é naturalmente superior, sendo quase de indiferença. Os grandes valores não residem lá onde pensa o homem. Os valores humanos não merecem tanta atenção, pois considerados em si mesmos, sem um mais elevado conteúdo moral de função e missão, causam-nos mais piedade do que inveja. A distância entre este mundo e os maiores tesouros da vida, a diferença entre a posição na qual se crê e a realidade íntima das coisas, a plenitude de poder e riqueza do outro reino, o reino do céu,
são tão grandes em relação a tudo quanto é tido no maior apreço como afirmação do homem da força, que a posição de Cristo não podia ser senão negativa, de respeitosa abstenção. Eis como o espiritual e o temporal se tocam, sem porém invadirem um o campo do outro. Tudo quanto Cristo tem em grande apreço é desprezado pelo mundo. Tudo quanto o mundo tem em grande apreço é desprezado por Cristo. O que pôde o Império de Roma contra Cristo? A lei filha da força não possui outra arma senão a força. Poderá constranger Cristo, mas ele continua livre no espírito. Quando é ameaçado por Pilatos, autoridade humana, Cristo lhe responde que o poder vem do alto e não somente de baixo, indicando que o poder é algo bem diferente do simples resultado de uma conquista, do exercício do império pelo vencedor, do arbítrio ou da simples vantagem. Pelo contrário, o poder constitui função social enquadrada em uma hierarquia de forças e funções em direção a Deus. É uma posição de comando em favor da obediência. Consiste em dominar para servir, em se impor, mas sob a orientação de um princípio e apenas enquanto em relação com este princípio. Constitui, portanto, missão, dever e cumprimento da lei de Deus, a quem todos nós devemos prestar contas. Todo o sistema da força sobre o qual Roma se ergue acaba sendo tragado, naufragando aos pés desse outro sistema, derivado de princípios tão diferentes. Ao afastar a pedra do sepulcro, o ressurrecto abalou até os alicerces o mundo que os circundava. A força constituía o fundamento do império. Cristo a substituiu pela justiça. O egoísmo e o interesse dominavam em Roma. Cristo os substituiu pelo amor fraterno. Há 20 séculos já se anunciava e teve início a atuação desses novos ordenamentos sociais, dos quais hoje o mundo tenta se aproximar de novo. Enquanto Roma fazia funcionar o plano da organicidade social, Cristo iniciava o sistema da justiça social, que ainda hoje provoca tanta luta. Perante um exército fundado na força, Cristo vence com um exército de pacíficos mártires. O sistema desarmado, porém mais elevado, vence o sistema armado, porém menos evoluído. A estupefaciante e incrível subversão dos valores torna-se realidade. A lei de Deus substitui a lei dos homens, e os vencedores, em vez daqueles mais fortes, juridicamente organizados, passam a ser os justos, os oprimidos, os vencidos, que são credores segundo o entendimento da lei. Cristo proclama outras vitórias e exalta outro tipo de vencedor. O cidadão romano não podia entender nada disso. A solidariedade social não é mais garantida pelo direito com a disciplina da força, nem pelos institutos jurídicos coordenadores, mas sim pela reciprocidade do dever e do amor, condição à qual espontaneamente aderimos. Para o cidadão romano, essa nova e convicta liberdade era anarquia,
A superação era absenteísmo, a paciência era vileza, a obediência era debilidade, o sofrimento era derrota. Uma tão grande diferença impossibilitava a compreensão. A conceituação do direito é atingida em cheio e abalada em seus próprios fundamentos. O direito não é mais filho da força, resultado de conquista, concessão ou pacto. O novo direito prescinde da força e, por ser constituído essencialmente de justiça, é até mesmo contrário à própria força. Baseia-se num princípio completamente diferente do direito jurídico romano, pertencendo a outro sistema e a outro mundo. Não se trata mais do direito humano da força, mas sim do superdireito do merecimento. Não é mais o homem que, tal como nos mercados, toma a balança entre o dever e o haver e pesa os direitos e obrigações, mas são as forças íntimas da vida, de acordo com o critério da lei de Deus, que distribuem ou não os bens, premiam ou castigam. Perante esse superdireito substancial, o velho conceito romano torna-se um valor formal, relativo, de referência, algo miserável, mais digno de piedade do que de enfrentamento. Os líderes e os imperadores são derrubados do trono, sendo que no caso de permanecerem em suas posições, isso acontece apenas enquanto são instrumentos de Deus. Desse modo, toda a diretriz humana modifica-se. O mundo não mais se conserva fechado em si mesmo, não vê os seus objetivos apenas em si mesmo, mas se abre para o céu e nele se completa. Entre a ideia romana e a ideia de Cristo existe um abismo, o mesmo abismo que vai do homem ao super-homem. Para o homem que atingiu o nível super-humano, todos os valores do nível humano naturalmente se desvanecem. O reino da força, habituado a enfrentar o inimigo tangível e concreto, não estava preparado para resistir a esse assalto negativo e por isso foi vencido. Tudo isso constitui um novo modo de conceber o mundo, uma nova corrente de pensamento. Ao mesmo tempo, a indiferença, grau mais baixo da desvalorização, é a traça roedora, íntima e invisível que decompõe o velho mundo. As coisas humanas, a vida do império, tornam-se consequências secundárias. As bases da ação não se encontram mais na Terra. O centro de gravidade do universo deslocou-se. Tudo gira em torno de outro eixo, e mesmo quando é necessário se ocupar das coisas terrenas, tudo assume um significado e função diversos. O mundo transforma-se por dentro e não por fora. A grande revolução processa-se em silêncio, na intimidade das almas. Tudo que era principal e preponderante acabou se subordinando a algo novo, recém-nascido, que até há pouco era desconhecido, mas que se tornou agora a coisa mais importante. O velho mundo não mais encontra rebeldes a serem submetidos, mas sim mártires que, perdoando, deixam-se matar. Então o mundo se desnorteia. Como combater esse inimigo?
A força, desprovida de inteligência, apressa-se a fazer a única coisa que sabe: destruir. Mas se engana, porque, na realidade, ao invés de destruir, pelo contrário, reforça o inimigo, que é, sem dúvida, exaltado pelas perseguições. A força mata, porém cria heróis. Causa morticínios, mas se torna instrumento de propagação. Assim, a força revela-se como o desencadeamento cego que verdadeiramente ela é. Não compreendeu nada de Cristo e ignora o delicado jogo de reações iniciado por ele, das quais, por isso, é incapaz de se furtar às consequências. O pensamento romano foi apanhado por um novo mecanismo, sob a forma de um pensamento inexplorado, cuja direção o poder romano não podia assumir, por incompetência e falta de preparação. O povo, principalmente, sem responsabilidade nos crimes do poder e bem próximo das fontes da vida, é o primeiro a receber a semente e a intuir o conteúdo dela na simplicidade nativa, despida dos preconceitos e artifícios do saber, percebendo por instinto vital a verdade nova. O povo que sofre tem por isso mesmo os olhos abertos e os ouvidos atentos, pois não dorme nas comodidades. É uma verdadeira campanha de reabsorção do ódio pelo amor, da violência pelo perdão. Não mais uma das costumeiras revoltas à base de desequilíbrios, revoluções aparentes e fora de época, nem o habitual vai e vem da substituição de pessoas, mantendo-se as mesmas posições, mas sim de uma revolução de substância, à base de equilíbrios, de saneamento. Uma revolução que, embora lenta, tem posição estável, pois está colocada organicamente no dinamismo da lei e da evolução, sendo feita para durar, como vem durando através dos séculos. E assim, o império que vencera as batalhas da força perde a batalha para o oponente desarmado. Observemos ainda mais de perto o encontro entre os dois princípios na pessoa de seus representantes, Cristo e Pilatos. Tendo passado à história apenas porque se encontrou com Cristo, de quem não entendeu coisa alguma, Pilatos era um homem interesseiro, vil e insignificante. Embora tentasse assumir uma atitude formal, o representante oficial do Império de Roma, intérprete da lei e autoridade que deve dar o exemplo, era vazio por dentro e, por isso, tinha um comportamento hesitante e equívoco, que deixa transparecer esse vazio interior e a insuficiência do sistema da força e da forma isoladamente considerado. É inútil querermos nos esconder na vida dessa maneira e nos justificarmos como se as aparências tivessem força de realidade e a forma valesse como substância. Cedo ou tarde, a verdade interior acaba se revelando também no exterior, pois as reações dependem das convicções, que dão nascimento e, ao mesmo tempo, servem de guia para nossas reações. Como homem típico de sua época e do seu mundo, Pilatos não possui nenhum senso interior que o guie, sendo que a letra da lei não basta para socorrê-lo no encontro supremo.
Cristo lhe fala de verdades eternas, mas Pilatos pensa no imperador Tibério e na própria carreira. Pilatos é um verme que rasteja no pó, algemado aos interesses pessoais, e nem de leve suspeita do significado das palavras que ouve. Cristo, percebendo que a alma de Pilatos é surda, não lhe responde. Apenas um argumento comove Pilatos: ser ou não ser amigo de César. Abre aspas. Se soltas este, não és amigo de César. Fecha aspas. João, capítulo 19, versículo 12. Pilatos confunde Cristo com seus acusadores, considerando-o da mesma raça inferior, pois na sua mente um só direito e uma só grandeza podiam existir: o direito e a grandeza do vencedor. Com sua mente quadrada de romano, modelo de todos os homens práticos e positivos, Pilatos não entende nada. Cristo, do alto de sua grandeza moral, armado de um poder mais elevado e de uma autoridade bem diferente da autoridade legal do representante da lei, perscruta demoradamente o íntimo daquele homem e se cala. A grave, mas desprezível e distraída pergunta, atirada sem qualquer desejo de receber resposta, abre aspas, o que é a verdade? Fecha aspas. João, capítulo 18, versículo 38, do modo como foi proposta pelo indigno cético, Cristo responde com o silêncio. Cristo despreza até mesmo a sua própria defesa, pois prefere se abandonar à lei e à vontade do Pai do que se render às razões humanas, com as quais é constituída a arma do inaceitável sistema humano de Pilatos. Cristo não desce até esse plano. Então Pilatos lhe pergunta, abre aspas, nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Fecha aspas. Marcos, capítulo 15, versículos 4 e 5. Pilatos não podia conceber o método de Cristo nem seus objetivos sobre-humanos. Considerava absurda a psicologia do martírio. Cristo respondeu apenas para lhe dizer quem em verdade era rei e para colocar no devido lugar a autoridade deste mundo, traçando seus exatos limites. Abre aspas, disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Fecha aspas. João, capítulo 19, versículos 10 e 11. Assim, outro poder se manifesta por detrás e acima do poder humano, transformando o arbítrio vencedor em simples instrumento nas mãos de Deus. Poderão objetar que Pilatos não era certamente o tipo exemplar de magistrado romano e, por isso, não representava a romanidade toda. Porém, não se trata aqui apenas do caso de um homem que, por baixeza, traía um sistema perfeito. Trata-se, isto sim, de um sistema que põe a nu seus pontos fracos, pois não corresponde aos objetivos da vida e do progresso quando confia tal sistema a um homem qualquer, fazendo-o defrontar problemas mais elevados, fundamentais para a sociedade humana. Quantas vezes, quem sabe,
Pilatos não teria ouvido em Roma as vazias e tediosas discussões de gregos filosofantes, estabelecidas com propósito exclusivamente pecuniário, habituando-se desse modo à ideia de que não se chegava a conclusão alguma discutindo-se a respeito da verdade, conceito que em seu espírito deveria ter adquirido o sentido negativo de vacuidade e de mentira. Mas esse ceticismo, incapaz de levar a sério qualquer filosofia ou teoria, não era a forma mental somente de Pilatos. Nesta sua atitude aflora a psicologia do século, do qual ele era tão somente um expoente. Pela boca de Pilatos falam os tempos, já incapazes de acreditar, seja lá no que for. Fala o materialismo de Roma, que os alimentava e representava. E assim como a Roma imperial não dispunha dos elementos necessários para saber compreender e levar Cristo a sério, Pilatos também não o compreendeu e não o levou a sério, mostrando-se incapaz de fazer nada mais e nada menos do que seu mundo sabia fazer. De um lado, Cristo, de outro lado, um mundo repleto de incompetentes. Em Pilatos encontravam eco Roma e o seu tempo. Pilatos era filho e produto de ambos, tal como o efeito que, ligado à causa, não pode deixar de exprimi-la e representá-la. Não apenas substancialmente, mas até mesmo oficialmente, Pilatos era, como magistrado, o representante do povo e do pensamento de Roma, da autoridade imperial, que na verdade não o desaprovou e assim subscreveu aquele ato concordando com ele e, portanto, tornando-se coautora. A desonra do Gólgota constituiu assim erro e culpa não apenas do homem, mas também do sistema que moldara aquele tipo de homem e o obrigava a se comportar daquele modo. E, de fato, o erro continuou por séculos e séculos, sempre com novos mártires, exatamente porque esse sistema não era capaz de entender senão a autodefesa. Estava encerrado no próprio egoísmo, não sabia se elevar a visões de conjunto mais vastas, capazes de abrangerem a evolução do mundo. Para lutar, é necessário ter afinidade e compreensão, ter algo em comum que una e divida. Cristo e Pilatos representam dois mundos diferentes. Estranhos um ao outro, senhores de dois campos diversos, eles se encontram por acaso, sem que houvessem procurado. Cada um raciocina com todo rigor lógico, mas os raciocínios de cada um em relação ao outro são reciprocamente absurdos. Cristo compreende perfeitamente Pilatos e por isso cala. Mas a recíproca não é verdadeira, pois a forma não compreende a substância. A força não compreende a justiça. Mostrando-se cega, a força é capaz apenas de golpear, e mesmo assim de golpear às cegas, sem compreender nada, prestando-se a um espetáculo tão escandaloso que demolirá sutilmente, durante séculos e séculos, o princípio da autoridade baseada na força. O poder humano condena, mas com isso atrai sobre si, devido a um poder mais alto, a condenação do mundo. A força, quando não é guiada pelo Espírito, comete enganos e fracassa.
Apesar da injustiça humana, a justiça mais perfeita do Espírito triunfará. A batalha, sintetizada naquele primeiro encontro entre Cristo e Pilatos, continuará a ser travada durante milênios, seguindo o desenvolvimento dos impulsos que ela representa. Enquanto naquele drama, Cristo e o Sinédrio estão frontalmente opostos, sem entendimento, lutando como verdadeiros antagonistas no campo moral do bem e do mal, nada é concedido ao poder civil, nem mesmo a honra dessa luta. Judas e o Sinédrio vão direto aos seus objetivos. Pilatos é uma série de contradições, incertezas e mal-entendidos. A própria inscrição indicativa do título de condenação, abre aspas, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, fecha aspas, não passa de um mal-entendido. A mente de Pilatos girava ao redor de um centro totalmente diferente, e por isso, para se esquivar, ele procura ridicularizar. Para se livrar de Cristo, ele o manda para Herodes. Por 2 vezes declara, abre aspas, não acho nele crime algum, fecha aspas. João, capítulo 19, versículo 4, abre aspas, nenhum crime acho nele, fecha aspas. João, capítulo 19, versículo 6. E ainda pergunta, abre aspas, pois que mal fez este? Fecha aspas. Lucas, capítulo 23, versículo 22. Pilatos não acha, portanto, nenhuma culpa no acusado, reconhecendo sua inocência. Porém, mesmo assim, deixa ocorrer uma condenação que ele podia e devia anular. Torna-se, então, cúmplice do Sinédrio, que ao invés de promover um julgamento, tramava a morte já pré-concebida e pré-ordenada com um propósito deliberado. Abre aspas, então Pilatos lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, considerai-o vós. E respondendo, todo o povo disse, o seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Fecha aspas. Mateus capítulo 27, versículos 24 e 25. Eis a figura, abre aspas, daquele que por vileza foi o autor da grande recusa. Fecha aspas. Tratou-se de uma grande e vil recusa. Pilatos havia se convencido da inocência de Cristo, pois o chama de justo. Pergunta, abre aspas, pois que mal fez? Fecha aspas, porque percebeu a falsidade da acusação, movida apenas pelo ódio. Abre aspas, porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Fecha aspas. Marcos capítulo 15, versículos 10 e 14. Ainda repete, abre aspas, não acho culpa alguma neste homem. Fecha aspas. Lucas capítulo 23, versículos 4 e 22. E procura libertá-lo, no entanto, o deixa caminhar para a morte. Pilatos não só poderia, mas também deveria ser juiz e administrar a justiça. Porém, não soube nem ao menos resistir à injustiça, da qual se transformou em instrumento e escravo. Todavia, ele percebeu a injustiça e tentou evitá-la, mas só enquanto pôde fazê-lo sem muito trabalho e sem dano para si.
No vão esforço de fugir à responsabilidade, Pilatos experimentou 4 expedientes. O primeiro foi mandar Cristo de novo à presença de Herodes. O segundo foi a flagelação, como simples castigo, para em seguida colocá-lo em liberdade. O terceiro foi a permissão para o povo escolher a libertação ou de Cristo ou do ladrão e assassino Barrabás. O quarto expediente foi a tentativa de despertar piedade na multidão, apresentando Cristo para ela. Abre aspas, eis aqui o homem. Fecha aspas. Tratava-se de miseráveis contemporizações, subterfúgios vãos, imperdoável incerteza. O destino impunha a Pilatos que em tão grande momento tomasse uma posição clara, porém ele não soube fazê-lo e se calou para todo o sempre entre os vis e os irresolutos, abre aspas, desagradável a Deus e a seus inimigos, fecha aspas. Na realidade, Pilatos tem medo da multidão, a cujas intimações ele cede. Proferiu uma sentença que não resultou de um julgamento regular, mas sim de uma farsa. Entre tantos julgamentos, não houve nenhum verdadeiro. No entanto, Cristo foi reconhecido réu de morte. Nesse momento, a justiça competente por direito humano não funciona e cala. Pilatos abdica do poder e pactua com a turba. Procura voltar as costas a essa responsabilidade que ele não tem coragem de assumir, apesar de ser sua obrigação afirmar a inocência da qual já se convencera, ao invés de se deixar arrastar para a condenação de Cristo. Pilatos serve de joguete para os juízes, que, conhecendo o seu lado fraco, fazem que ele tome a decisão, ameaçando-o da maneira mais eficaz. Abre aspas, se soltas este, não és amigo de César. Fecha aspas. João, capítulo 19, versículo 12. Assim, a história julga os juízes e processa a autoridade processante. Ceder às pressões humanas e permanecer indiferente às superiores realidades do espírito foi o exemplo do representante do poder civil, na figura do procurador Pilatos, modelo da justiça humana baseada no sistema da força, símbolo do involuído amoral e expressão do espírito daqueles tempos. Ele permaneceu ainda por vários anos no seu ofício e não pagou por seu crime. Mas a justiça humana ficou manchada e há 20 séculos não sai da berlinda. Sua posição num fato histórico de tamanha importância será como um ferrete que ainda a seguirá através dos tempos. A justiça humana desonrou-se. A injustiça do Gólgota constituiu a injustiça da justiça e o descrédito permanente do resultado dos julgamentos humanos. Esse caso tornou-se o símbolo de todas as condenações do justo. Tornou-se o exemplo clássico que começou a tradição, quase o hábito, dos erros judiciários, providencialmente destinados a glorificarem as vítimas e a se transformarem em instrumento para o triunfo delas. Propagou-se desse modo o conceito de uma justiça superior, seguida por mártires e heróis que devem pagar tributo à formal justiça humana, como simples e honesta aplicação da lei
ao longo do tempo. Foi assim que começou a ser notada na história a presença desse necessário fenômeno da contínua superação das ideias e das leis, a qual levou à compreensão da sua função e à atribuição do devido valor aos que se revoltam contra o antigo estado de coisas e cuja luta se manifesta em prol de um novo e mais elevado ordenamento. Em face dessa inexorável necessidade de evoluir, o respeito pela ordem existente caía do plano dos valores absolutos para os valores relativos. Então, os habituais rebelados contra qualquer ordem, os costumeiros e interesseiros homens de partido, tomaram da nobre auréola de mártires inovadores para com ela fingirem-se também de mártires e assim, protegidos, satisfazerem-se com mais facilidade. No mundo tira-se vantagem de tudo. Porém, no coração humano permanece sempre inapagável o vestígio da iniquidade sofrida pelo grande afirmador da verdade, pelo fundador na terra de um novo reino, que mesmo depois de 20 séculos, não somente é ainda promessa viva e vital, mas também constitui a única esperança para o futuro. Falamos de erro judiciário. O caso de Pilatos, porém, é muito mais grave do que quaisquer dos erros habituais imputáveis à imperfeição humana. Ele compreendeu exatamente a inocência de Cristo, tanto é que por isso o defende, mas apenas enquanto pode fazê-lo sem se prejudicar. Quando isto não é mais possível, o interesse julga mais conveniente mudar de rumo. Então Pilatos, homem da lei, aparentemente o homem talhado para o cargo, mas no íntimo um reles aproveitador, entrega à morte uma vítima inocente, revelando o espírito egoísta de seu tempo. Todavia, mesmo a limitada e apenas esboçada defesa que Pilatos faz da inocência de Cristo funda-se em razões bem diferentes daquelas capazes de conduzi-la valorosamente até o fim. Pilatos compreendeu a inocência de Cristo, mas o considera um simples inocente, que ele defende em vista de relações jurídicas, com base em razões de direito, e não por uma causa situada acima do direito. Comporta-se desse modo como qualquer materialista míope, que não enxerga através da forma a profunda realidade das coisas. Da superioridade de Cristo em relação a todo aquele mundo, da transformação social que ele realizava, da sua missão e do seu pensamento, Pilatos não entendeu coisa alguma. Sem dúvida, não podemos dizer que Pilatos seja Roma, considerando-o como toda a romanidade, mas podemos afirmar que naquele momento e por causa de sua conduta, outro tribunal ergueu-se diante do tribunal humano e lhe aplicou a indelével marca da infâmia, tendo tudo isso se passado por obra e com os recursos da paz e da mansidão. Por isso, este é também um encontro de sistemas, no qual o sistema da força leva a pior e permanece condenado através dos séculos. A força, embora juridicamente organizada, demonstrou ser um instrumento que, abandonado a si mesmo, sem o concurso e a orientação do espírito, pode constituir um obstáculo ao progresso
e não um auxílio. Pode se tornar um meio para o estabelecimento de desordem e não de ordem. Naquele dia foi feita ao mundo esta advertência, abre aspas, cuidado, essa concepção é insuficiente, falta-lhe algo de essencial, completai-a. Ela tem sua razão de ser, mas deve progredir ainda. A legalidade não basta quando representa traição, não tem valor, como em alguns casos, quando, ao invés de função que impulsiona a evolução, pode se transformar no freio que a detém. Fecha aspas. Uma justiça que torna possível, embora isso nem sempre aconteça, condenar um benfeitor inocente e libertar um malfeitor não satisfaz mais ao homem. Algo protesta lá no fundo da alma humana, onde a lei clama por justiça. A consciência sabe distinguir e, por isso, condena o poder e a autoridade que, permitindo-se trabalhar pelo que não deveriam, são capazes de causar dano ao bem e à vida, ao invés de defendê-los. Pilatos não é a Roma toda, mas, sem dúvida, representa um sistema jurídico que se revela insuficiente, um estado humano involuído que demonstra a própria cegueira. Quando o ponto de partida é a força, então a dura necessidade de defesa individual e social pesa sempre sobre a função judicante, que pode até se tornar instrumento dessa força, transformando-se em injustiça. Apenas Cristo atingiu a essência do problema, dizendo, abre aspas, não julgueis, fecha aspas. Quem, assim como todo homem, está empenhado na luta, não pode se conservar imparcial e, por isso, não pode julgar. Onde se pode encontrar um juiz sem mácula? Somente em Deus, e é em Deus que o homem, insatisfeito com todos os demais, procura o verdadeiro juiz. Nas mãos da justiça humana, baseada na força, a espada é mais poderosa do que a balança e prevalece contra ela. A espada pesa e faz a balança pender para o lado de quem, por tê-la conquistado, sabe manejá-la e conservá-la para si. Não há outra solução senão evoluir, 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 para tornar cada vez mais leve o peso da espada que a involução atual coloca sobre nossos ombros, evoluir ao longo do caminho traçado por Cristo. A espada é a desordem pertencente ao passado, a balança constitui a ordem pertencente ao futuro. Trata-se de reequilibrar as forças desequilibradas durante a luta. A evolução caminha da espada para a balança. Não podemos sair do dilema. Ou melhoramos nesse sentido e, por meio da bondade e da lógica, alcançamos a verdadeira justiça, superando a força e nos pacificando com a não-reação, ou então continuamos a sofrer, quem sabe quanto, as consequências do sistema em vigor. No primeiro momento, sem dúvida, todos se aproveitam do justo e pacífico seguidor do Evangelho. Porém, embora a força possa dar vantagem imediata, a lei de justiça está inscrita no coração do homem, que por instinto condena a força e se sente obrigado a eliminá-la. Inaugurar um novo método no feroz mundo de nossos dias é, por certo, trabalho de mártires.
Mas a verdade é que sem martírio não se inicia uma nova civilização. Esse é o significado daquele primeiro encontro da humanidade com o cristianismo, primeiro impulso de renovação biológica. Trata-se de um problema relativo ao passado, ao presente e ao futuro. Hoje, 2000 anos depois, a humanidade retorna ao mesmo ponto, apenas um pouco mais madura, sem a intuição e a paixão dos mártires, mas com ânimo e estilo diversos, com uma atitude racional, armada de ciência e técnica, de planos orgânicos sociais e de vastos recursos de enquadramento, secundadas por grandes massas, mais ágeis e unificadas. O esforço é tremendo, a tentativa é enérgica, o momento é decisivo. Das duas, uma: ou sobre essas bases criar uma nova civilização e melhorar a vida, ou então suportar durante séculos as tristes consequências do bárbaro e atual sistema da força. Sem dúvida, o pensamento social de Cristo é elevado, mas muito elevado mesmo, e justamente por isso pertence ao futuro. A vida impõe o progresso e necessita ascender. O Evangelho é o cume, o objetivo máximo. Qualquer um que suba tende a atingir o ponto mais alto. É para esse ápice que a humanidade, de tempestade em tempestade, de revolução em revolução, terá que ir. Não há outro lugar. É tão somente lá que ela, de guerra em guerra, poderá encontrar a paz. O pensamento de Cristo representa o ciclo biológico da humanidade, do qual ninguém pode escapar. É o objetivo da vida e nos aguarda. Trata-se de uma verdade sempre renovada, que com o passar do tempo torna-se cada vez mais verdadeira e atual, porque se aproxima cada vez mais da sua realização. O Evangelho é um programa, e a humanidade futura será fruto de sua realização. Final do capítulo 21.